Bom dia, irmãos, familiares, amigos. Hoje, 9 de junho de 2020. O tempo parece que vai ser bonito de novo, igual ontem. A tendência do homem é sempre olhar todas as coisas de sua própria perspectiva. Ainda que ele avalie o que outros pensam, escrevem, falam, ele sempre tem dentro de si o próprio conceito sobre tudo. Esses conceitos podem ser verdadeiros, maus, bons. Enfim, isso acontece porque nós somos individuais. Deus nos criou assim. Se existe um personagem na Bíblia que me impressiona muito, é Estevão, o diácono, na igreja primitiva. Ele foi um homem valoroso dentro do Evangelho, um homem destemido, pregava abertamente, não tinha medo e nem se acovardava. Em Atos 7, versículo 60, eu tenho uma narrativa aqui muito interessante. Olha o que ele diz. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, quer dizer, morreu. Ele estava sendo ali apedrejado por pregar o Evangelho, os inimigos do Evangelho, os próprios da igreja da velha dispensação, estavam ali, os judeus, todos ali apedrejando. A palavra que ele usa é imputar, não lhes impute. Significa atribuir alguma coisa, ou seja, colocar sobre os ombros de alguém o peso ou a responsabilidade de algum mal ou de qualquer outra coisa. Estevão ia sendo apedrejado por estar pregando ao povo a salvação. Ele queria a libertação do povo, queria que ele saísse daquela escravidão. Por fazer isso, ele é apedrejado. Ele pregava essa salvação que pesava sobre os ombros de Cristo, ou quer dizer, como diz Isaías 53, se referindo a Cristo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, Cristo carregou aquela cruz, morreu em nosso lugar. E esse Cristo era o Messias que tanto era esperado por aquele povo. Estevão conhecia muito bem o coração endurecido daquele povo e sabia como eles eram contrários à pessoa de Jesus Cristo. Porém, o que ele mais queria era convencê-los que a única salvação estava exatamente naquele que por eles fora crucificado. Agora, o povo que já havia crucificado o Messias não admitia também que ele fosse pregado por seus seguidores, pois isto implicaria, na verdade, admitir que estavam errados e que de fato Jesus havia ressuscitado e, acima de tudo, admitir que eles estavam sem Deus. Para eles era demais. E eles, estando sem Deus, estavam sem a salvação. E era a mensagem de Estevão. Neste contexto é que Estevão olha para eles com a mesma
piedade de Jesus. Lá na cruz, Jesus olhou para eles quando o crucificavam e, clamando ao Pai, disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nesta frase de Jesus, não se entende o que eles de fato não estivessem praticando um grande pecado. Não. Porém, muitos do que ali estavam poderiam ser perdoados de tal ato, como foram mais tarde. Na frase de Estevão, não lhes impute este pecado, o pedido é para que, antes mesmo de necessitar do perdão, o pecado não lhes fosse atribuído, não fosse colocado sobre os ombros dele. Estevão faz um pedido para que a misericórdia de Deus, naquele instante, não fechasse seus olhos para que enxergassem o que estavam fazendo. A vontade de Estevão é que eles enxergassem o pecado que estavam cometendo e viessem se arrepender. Assim, meus irmãos, deve ser o nosso proceder, pois, na verdade, aqueles que nos fazem mal são aqueles que mais sofrem todo tipo de injustiça da parte de Deus. A justiça de Deus é perfeita, todo tipo de justiça Deus vai pôr sobre eles. E isso é dolorido, vermos o nosso semelhante nesse estado. Para isso, devemos ter uma mente que todo o mal que praticam contra nós, na realidade, está praticando contra Deus e é visto por Deus. Jesus foi claro: aquele que tocar num dos meus pequeninos será réu de juízo. Assim como todo o mal que praticamos contra alguém também é visto por Deus. E sobre ambos Ele exercerá plena justiça. Para eles uma justiça eterna, para nós a justiça da correção. Portanto, o melhor que temos a fazer é desenvolver o amor para com todos os homens. O apóstolo Paulo recomenda isso. Em tudo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Em um vídeo um pouco antes aí nós falamos sobre isso. Ter paz com todos os homens agrada a Deus, ainda que eles não tenham conosco. Nos dá as condições de perdoarmos, e todos indistintamente serem perdoados por nós. Isso nos traz confiança na justiça de Deus e no amor misericordioso de Deus Pai, que está em Jesus Cristo. Nesses dias, eu não estou falando agora aqui para acusar alguém, mas quanta gente desejando o mal, quanta gente lutando uns contra os outros, entrando em guerra da mesma pátria, por isso, por aquilo, falando em democracia, falando em ditadura, falando em regimes políticos, injustiça e justiça. Quer dizer, acabou-se a compreensão de um povo que deve se unir para desenvolver uma pátria. Conseguiram fragmentar a sociedade de tal forma que as pessoas não conseguem se entender e se amar. E nós precisamos estar fora dessa coisa que está acontecendo. O nosso papel é desenvolver amor, orar por tudo isso. Pelos nossos governantes, sejam eles de que ideologia for,
para que Deus se apiede da nossa pátria e de nós. Deixemos de tecer comentários na internet, Facebook e outras coisas. Nos apeguemos ao Evangelho. Esse é o nosso papel. Alguns estão defendendo aí que o cristão deve estar na política. Eu sou radicalmente contra. Porque toda vez que um cristão entra na política, ele envergonha o nome de Cristo. Ele faz negociatas e tal. Porque quando ele entra lá, ele já sabe que precisa disso. Então, Jesus é claro. Quem procura governantes sobre si mesmo são os gentios, entre nós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Nós podemos influenciar a política pregando a verdade, não nos misturando aos corruptos, aos políticos, sejam eles sinceros ou não. Nosso papel é glorificar o nome de Deus. Pense nisso, medite.